Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hispaneca. O meu nome é João Blanco, estou na companhia do habitual João Gelo e apenas eu e ele estamos aqui em estúdio. Em online remoto temos o Rocha, que desta vez está fora, mas decidiu gracejar-nos com a sua voz, pelo menos. E temos um convidado da casa, digamos assim, Pedro Machado, do Futebol 120. Portanto, malta online, vou começar pelo Pedro. Como é que estás? Como vai a Académica? Olá, malta. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A Académica está bem, recuperação. Liga 3, obviamente não é a coisa mais competitiva, não é a competição que queríamos estar, não é? Mas a Académica está em recuperação e pronta para regressar aí aos grandes palcos em breve. Certíssimo. E Rocha, já agora vamos contar aqui aos nossos ouvintes como é que foi Milão ou não? Pá, estava quase para ir ver o AC Milan Salernitana, mas ainda não foi que eles empataram. Portanto, era capaz de ter levado a porrada na saída. Certíssimo. E já agora, casacos da Ferrari neste projeto? Não, pá, nada disso. Mas, maltinha, vamos lá falar um bocadinho de competições europeias. Coisas surpreendentes aconteceram e, obviamente, que eu vou conduzir muito esta conversa para só se falar do Sporting Arsenal, como é óbvio e evidente. Gil, vou começar por ti, para começarmos pelo presencial e depois partimos para Coimbra e depois para o Porto. Portanto, exatamente, o Benfica tem uma eliminatória tranquila com o Clube Rouge, o Porto perde com uma Inter algo inconstante e até acho que a derrota do Porto é algo surpreendente. E o Sporting faz mais do que o pedido e consegue surpreender tudo e todos ao eliminar o que está em primeiro da Premier League. Como é que viste estes jogos das equipas portuguesas? Certo, então vou começar por falar do jogo que me surpreendeu mais, que foi de facto o Sporting, e acho que merece aqui um destaque especial, porque não é todos os dias que uma equipa portuguesa ganha ao primeiro lugar da Premier League neste momento. Mesmo que se calhar o Arsenal, estando no primeiro lugar, não se compara ao City, por exemplo, em termos de, se calhar se o Sporting fosse jogar com o City, poderia perder, provavelmente era mais provável, mas apesar disso é um Arsenal muito competente no primeiro lugar. O Sporting faz então uma excelente exibição, duas excelentes exibições, sendo que eu acho que o empate na primeira mão se enquadra perfeitamente pelo que foi o jogo, e a segunda mão é um jogo de loucos que eu estava a ver, vi com bastante atenção a segunda volta, e aquele gol do Pote, candidato a Puskas, já são dois, não é? Em 2 jogos consecutivos. É uma obra-prima, é um jogo lindo, com oportunidades sempre, um jogo aberto, espetacular, um jogo à Premier League, digamos mesmo assim, porque foi o que me pareceu, e portanto foi uma grande exibição do Sporting, uma noite europeia do Sporting, e está lá a representar Portugal nos quartos da Liga Europa, e muito bem, com todo o mérito. Depois passando para o Benfica, lá está, tu já descreveste um pouco como foi uma eliminatória mais tranquila, ganhar 2-0 no primeiro jogo, se bem que o primeiro jogo foi até algo equilibrado, até no Benfica marcar o primeiro golo. Pior Clube Rouge da história, não é? Exato, passamos do Bayern da Bélgica para o pior Clube Rouge da história, em coisa de 2 meses. E da pior Juventus para a melhor Juventus? Claro, agora o Sporting vai jogar com melhores Juventus. Mas pronto, foi um jogo tranquilo, em que o Benfica colocou em campo a sua superioridade evidente e clara. Foi melhor, tanto na primeira mão como na segunda, especialmente na segunda, onde aí mostra o glamour europeu que tem e que já vem mostrando esta temporada contra a PSG, Juventus, Maccabi Haifa também. Mas é de facto um Benfica personalizado na Europa, no campeonato também, mas especialmente na Europa, que deixa-nos sonhar, e já vamos falar um pouco mais disso aí à frente sobre os sorteios. Mas foi um 5-1, um jogo muito bom, em que ao primeiro minuto já estávamos a ganhar, um gol depois anulado, mas um gol lindíssimo do João Mário, de calcanhar, e foi um massacre. Pronto, o segundo jogo foi um massacre autêntico. E DJ, pô, não esquecer. Exato, foi um massacre dentro e fora de campo. Claro. Foi um massacre da equipa e um massacre do DJ Kamal e
e dos adeptos mais uma vez. Pronto, partindo para o Porto. Lá está, foi um empate surpreendente no sentido em que eu esperava que o Porto passasse, porque foi de facto um Inter algo aquém do que eu estava à espera e do que se tem visto nos últimos anos. Apesar dos nomes sonantes, é uma equipa que não atravessa um bom momento. O treinador estava nas portas de saída praticamente antes do jogo. Saiu no jogo a seguir. Pois, e saiu mesmo. Portanto estava ali a prazo, não é? No jogo com o Porto. Foi surpreendente. O Porto é mais equipa, foi superior na minha opinião no segundo jogo, claramente. No primeiro jogo penso que foi mais equilibrado, mas no segundo jogo foi superior claramente. A Inter não estava à espera daquela postura mais ultra defensiva, mas que resultou também com um pouco de desacerto dos jogadores do Porto ali no final mesmo. Taremi manda 2 aos ferros, mas tirando isso foi também um Inter que soube ser sólido minimamente, e por isso conseguiu arrancar um empate 0-0, que lhe deu a passagem aos quartos também. Certíssimo. Pedro, o que é que achaste destes jogos e qual é que foi a exibição da semana e porquê do DJ Kamala? Quanto à exibição do DJ Kamala, não estou certo nessa semana, acho que foi anterior, mas sim, semana europeia, sabes o que é que eu estou a dizer? Exatamente, sim, no que toca à globalidade das competições europeias e das participações portuguesas nas competições europeias, diria que DJ Kamala ganha aqui o primeiro lugar. A seguir, acho que o Benfica tem de ser cotado como uma das equipas, ou como a equipa com se calhar uma exibição mais convincente, mas obviamente não vou descurar a do Sporting, que foi épica, foi uma das páginas mais bonitas da história do futebol português, e é preciso cotá-la como tal, é justíssimo dizê-lo. Acho que enquadra-se aqui numa daquelas exibições como foi a do Benfica frente à Juve, que ficou 0-0 e o Benfica apurou-se para a final da Liga Europa, como a vitória do Futebol Clube do Porto frente à Juve também, curiosamente, e onde se apurou para os quartos de final da Champions. Isto olhando apenas para páginas mais recentes. Acho que foi uma exibição desse calibre. Eu tive a sensação que o jogo ia dar para o Sporting no momento em que o Trossard faz aquele remate e a bola vai caprichosamente bater no poste da baliza do Adam. Acho que aí eu fiquei, isto não foge, isto vai mesmo ser do Sporting. Na sequência, acho que há um canto e há uma sequência de lances falhados do Arsenal, e eu aí tive a convicção que o Sporting ia ganhar aquilo, e agora vai ter um desafio muito complicado, curiosamente frente à Juve, a mesma Juve com que foram carimbadas também páginas épicas também do nosso futebol, como eu estava a mencionar há bocado. Portanto pode haver aqui um bom pronúncio, mas pronto, vamos lá ver o que é que pode acontecer. Já lá vamos então analisar o sorteio, como já referiste. Relativamente à exibição do Futebol Clube do Porto, acho que foi inglório a forma como o Futebol Clube do Porto acaba por não vencer aquele jogo. Houve ali lances caricatos no final que foi de deitar as mãos à cabeça, não é? Foi de bradar aos céus, e foi, acho que isso aí decide eliminatórias. Relembro que o gol do Lukaku foi apontado mesmo no finalzinho, e foi esse gol que decidiu a passagem do Inter aos quartos de final da Champions. Não fosse esse gol, não fosse algumas circunstâncias no final da partida de Milão, e acho que o Futebol Clube do Porto seguiria para os quartos de final. Acho que há que dar mérito também por aquilo que Sérgio Conceição conseguiu fazer, mesmo tendo algumas ausências. Acho que a forma como o Futebol Clube do Porto se apresentou, mesmo sem Otávio, é de realçar. E pronto, relativamente ao Futebol Clube do Porto é isto. Quanto ao Benfica, foi uma exibição, pronto, como estava a dizer, acho que foi a mais bem conseguida dos três, apesar de ter consciência do grau de dificuldade do Sporting em Londres, mas foi categórica, e não se via um domínio destes há muito tempo, num contexto de fase eliminar da Champions. Portanto, está também a realçar isso mesmo. Certíssimo. Rocha, agora fala-me um bocadinho também das três eliminatórias, mas principalmente explica-me como é que, a decidir uma eliminatória em casa, a melhor estratégia é colocar 3 médios de contenção. Dizer de contenção, acho que é reduzir demasiado as características deles. Esse é o primeiro ponto.
Mas eu acho que a vitória do Porto ficou decidida no primeiro momento, na primeira mão. Acho que a expulsão do Otávio não só afeta num aspecto que se calhar até poderíamos ser nós a marcar um gol no fim do jogo, porque nunca sabes as oportunidades que o Otávio queria, obviamente, mas acima de tudo não teríamos sofrido aquele gol do Lukaku, acredito eu. Também é uma questão psicológica. A equipa vê-se a jogar com menos um, encosta-se mais atrás. A equipa do Inter vê-se a jogar com mais um e começa a atacar com tudo. E portanto acho que podíamos não ter sofrido esse gol em Milão. Em casa acaba de fazer a diferença porque não temos provavelmente o nosso melhor jogador durante os 90 minutos que poderia mudar completamente a eliminatória. Quanto aos três médios, o Uribe depois acabou por sair, ele também está a voltar de lesão, mas eu acho que foi acima de tudo para dar maior liberdade da frente e para colocar o Eustáquio numa posição um pouco mais adiantada, assim como o Grujic. Grujic que até pode ser visto, até pela sua estatura, como um médio mais defensivo, acabou por ser dos melhores jogadores, até esteve na equipa da semana da Champions. Acabou por jogar um pouco mais à frente, quase como em 8, e o Eustáquio fazia muito bem também a ligação com os avançados. O Uribe, depois já se sabe, é um destruidor daquele meio campo. E portanto acho que não foi pela estratégia que o Porto perdeu. Teve aqueles momentos inglórios no fim do jogo, como já foi falado, e claro que isso é aquela pontinha de sorte que falta às equipas para passarem em certas eliminatórias, mas como disse anteriormente, acho que esta eliminatória se podia ter decidido muito antes, e infelizmente, e acredito que ele esteja a remoer todo por dentro, teve muito a ver com a expulsão do Otávio em Milão. Quanto às outras eliminatórias, Benfica foi obviamente esmagadora a vitória. Lá está, já tínhamos dito aqui também como quando foi o sorteio dos oitavos de final da Champions. Era a mais fácil das eliminatórias entre os três clubes portugueses. O Clube Rouge, acredito que teve a felicidade de passar aos oitavos de final naquela fase de grupos que era difícil, porque atravessou um grande momento, principalmente na primeira volta, que os permitiu alcançar os oitavos de final, mas depois, mesmo a segunda volta da fase de grupos, já não foi o que saiu na primeira. E até no campeonato belga. Portanto, o Benfica realmente encontrou uma equipa que em condições normais não é de fase de grupos da Champions, mas ao mesmo tempo também mostrou o Benfica que é uma equipa de oitavos de Champions. Porque realmente os números pelos quais eliminou o Clube Rouge foram esmagadores e portanto foi proporcional à certa falta de qualidade do Rouge, portanto compensando isso que se poderia apontar, que o Clube Rouge não era assim uma grande equipa, o Benfica chegou lá e fez uma goleada. Quanto ao Sporting, realmente foi uma surpresa. Acho que não há palavras para descrever a eliminatória, começando até mesmo pela primeira mão. O Arsenal acaba por ser com um empate, com um automóvel de Morita, que acaba por ser uma infelicidade. E eu confesso que esse jogo no fim vi porque estava no avião, literalmente, desde que o jogo começou até que o jogo acabou. Mas depois da segunda volta acho que foi diferente. É verdade, e aqui eu acabo por comprovar um pouco aquela teoria que falámos há algum tempo com o Rui Miguel Tovar, do como é que o Sporting era nos clássicos. Eu falei dos 3 anos, mas pronto, aplicando o Sporting. Porque é uma equipa que mesmo que não seja superior e que nos últimos clássicos não tem sido em termos de jogadores, talento individual, talento coletivo, como não era contra este Arsenal, acaba por primeiro defender bastante bem e depois sair muito bem também em transições. E acho que o Sporting defendeu muito bem e saiu bem em transições, mas não as conseguiu concretizar. O Edwards teve duas oportunidades, que um deles acaba por o Ramsdale defender com a cara, mesmo uma sorte. Depois até o outro momento em que ele acaba por não rematar e tenta puxar para trás
e depois já perde o controle do lance. Mas foram 2 transições ótimas do Sporting que poderiam muito bem ter dado a vantagem e, quem sabe, evitado ter ido a prolongamento. Portanto, acho que esses foram os 2 pontos fortes do Sporting. O Arsenal, na minha opinião, acho que controla o jogo, mas não tem as melhores oportunidades para o fechar. E isso acabou por ser o grande erro do Arsenal, não ter conseguido fechar o jogo. É verdade que até marcou relativamente cedo, aos 20 e tal minutos, acho eu. Mas depois, a partir daí, na segunda parte, então, o Sporting entrou com uma energia diferente. E depois, no prolongamento, o Sporting é salvo pelo Adam, se calhar redimindo-se um pouco do resto da temporada que tem feito, inclusivamente depois defendendo um dos penaltis, que acabam por dar a passagem ao Sporting. Portanto, obviamente que o Sporting não é uma equipa melhor que o Arsenal, mas nesta eliminatória mereceu 100%. Certíssimo. Vocês já disseram a maior parte daquilo que tinha de ser dito sobre estes jogos, portanto não vou adicionar grande coisa. Sobre o Benfica, nada a dizer, fez o seu trabalho, dominou completamente e está de parabéns. Sobre o Porto, se calhar lá está, a chamar médios de contenção, se calhar um pouco redutor, mas sinceramente acho que o Porto foi muito conservador e muito cauteloso na forma como abordou a segunda mão. O que para mim não faz sentido, é no Dragão, é para ir para cima, pelo menos é assim que o Porto joga contra Sportings e Benficas. Não percebo porquê de Sérgio Conceição não ter jogado assim contra a Inter, era só por não ter Otávio, não faz grande sentido. Até porque quando o Porto começou a ir para cima, ali a partir dos 75, só deu Porto e criou muitas oportunidades e fica, lá está, aqueles lances caricados mesmo no final do jogo, onde ficámos a uma bola na barra e uma bola na trave de ter um Porto-Benfica nos quartos de final de Champions. Quanto ao Sporting, aquilo foi das noites mais mágicas que eu já vivi enquanto Sportingista, e tem muitas semelhanças com a eliminatória com o Manchester City em 2011. O Sporting em ambas as épocas em quarto lugar, ambas as épocas muito inconstantes, se bem que acho que agora até temos um plantel bastante melhor do que o de 2011. Ambos contra a primeira classificada da Premier League e a coisa corre bastante bem. Acho que o Sporting teve muita sorte do jogo, mas lá está, a sorte também se procura defender muito bem e toda a defesa acho que teve exímia, talvez só o Jogai, enfim, lá está, mas aquilo, o Jogai ser excelente, se aquilo for o Jogai todos os jogos, eu assino já em baixo. Acho que Diomandé teve um nível incrível, Santo Justo, Inácio, tiveram todos um nível brutal, o Adam, o Mateus Reis, o Ugarte faz um jogaço, um jogão mesmo, o Pote é curioso que marca o golo e faz pouco mais, curiosamente, e o ataque, o Paulinho a bola mal lhe chega, o Trincão para mim é menos um, mas enfim, também dá de ter ajudado alguma coisa, de uma noite destas acho que todos têm de ajudar. O Edwards, lá está, tem aquelas infelicidades, mas acho que Amorim foi muito maduro na forma como abordou o jogo. Nota-se que as goleadas sofridas o ano passado na Liga dos Campeões ajudaram a maturar um pouco a sua compreensão tática, porque jogamos os jogos grandes este ano de forma diferente. Nota-se que basta vermos que jogamos contra 2 equipas de Londres este ano, Tottenham e Arsenal, o Sporting não perde nenhum dos jogos, empata 3 vezes e ganha 1. Portanto, acho que isso já revela alguma maturidade e foi excelente. Agora, passando aos sorteios, falando aqui um bocadinho de Liga dos Campeões primeiro, com o Benfica a ter uma incrível sorte, e acho que isso, e nos sorteios não há aqui mérito nenhum, é sorte mesmo. O Benfica ficou no lado em primeiro lugar, apanhou o adversário teoricamente mais fácil, pelo menos para mim, neste ponto. Acho que o Inter até é teoricamente mais fácil do que o Milan, mas também ainda estamos a um mês de eliminatória, também preciso ter essa ressalva, digamos assim. Mas fica no lado da árvore teoricamente mais fácil, apanha com um grande Nápoles, e isso vai ser muito importante. Mas também é bom garantirmos que vamos ter uma surpresa na final da Liga dos Campeões, pelo menos acho eu. Portanto, ou é Benfica ou é uma equipa italiana, uma coisa que já não acontece, se calhar, desde que a Juventus jogou com o Real Madrid, e lá está, uma equipa italiana que não é Juventus. Também é muito importante sublinharmos isso. Sinceramente, acho que o Benfica vai fazer umas meias finais. Acho que passa, se for a mesma Inter que joga com o Porto, o Benfica, acho que não tem dificuldades praticamente nenhumas a passar. A Inter tem um grande plantel, se calhar individualmente dos melhores plantéis de Itália, se calhar atrás do Nápoles, mas o coletivo é terrível. Pelo menos achei muito fraquinho os jogos com o Porto. E perdeu com o Spezia a semana passada, por exemplo. Sinceramente, acho que o Benfica não passa pelo Nápoles. Acho que o Nápoles, e disse isto quando tivemos o Alexandre aqui há uns tempos, e com o sorteio que está agora, eu acho plenamente plausível o Nápoles ser campeão da Liga dos Campeões. Plenamente plausível. O Nápoles no campeonato já só está a jogar por jogar, tem 18 pontos a mais.
tem uma margem incrível para fazer uma campanha bastante decente, tem um sorteio todo a seu favor e acho plenamente possível que o Nápoles ganhe essa Liga dos Campeões, estando num dia assim na final. Pedro, o que é que achaste desse sorteio da Liga dos Campeões? O sonho da final eu acho que está vivo também para o Benfica. Acho que não havia melhor maneira de se conjugarem as coisas para que isso pudesse eventualmente acontecer. Nesse sentido, acho que foi um bom sorteio, ainda que se deva dizer que o Inter, a meu ver, não é uma equipa assim tão fraca como acho que foi escrito e dito, e acho também é um pouco da vossa opinião, e percebo respeito, obviamente, mas eu acho que aquela dinâmica do meio campo, onde entre Çalhanoğlu, entre Varela, faz com que a saída de bola do Inter seja limpinha. Além disso, tem também 3 centrais que têm, sobretudo o Bastoni, tem qualidade na saída. E acho que foi também a pensar nisso que o Sérgio Conceição montou a equipa que montou, frente ao Inter, e também foi nesse sentido que se calhar não apresentou um futebol mais ofensivo, porque sabia que a eliminatória eventualmente podia ficar virada do avesso, caso corresse riscos assim mais desmedidos, digamos assim. Acredito que o Benfica tenha capacidade para superar este Inter. É uma equipa que, apesar de ter muita qualidade, acho que está ao alcance dos encarnados. A nível doméstico tem tido uma irregularidade que, a meu ver, deve ser sublinhada. A meu ver, já não consegue vencer o título, mas de qualquer forma é preciso também assinalar que ainda luta pela Champions, ou seja, se o Blanco há bocado estava a falar do facto do Nápoles já não ter muito pelo que lutar, e o mesmo não é verdade em relação ao Inter, que está a 3 pontos, apesar de estar em segundo lugar, está a 3 pontos da zona que não dá acesso à Champions. Portanto, acho que há aqui também contextos favoráveis para que o Benfica se possa apurar para as meias finais. Mas, pronto, queria também sublinhar esta dinâmica do meio campo, onde o Varela acho que tem assumido bem a batuta. O Çalhanoğlu é um parceiro também de excelência, e estou a falar aqui de 2, mas podia estar a falar, por exemplo, de Brozovic, eventualmente, podia falar de outros jogadores que figuram nesta equipa, o próprio Mkhitaryan também, que figuram nesta equipa e que, a meu ver, podiam dar ou podem aportar outra qualidade na circulação e também na construção ofensiva, se bem que nesse aspecto particular parece-me haver sobretudo quando joga Dzeko, parece-me haver ali uma desconexão entre o meio campo e o ataque. Apesar de ser um jogador importante para prender os centrais, acho que acaba por emparrar, digamos assim, o jogo do Inter. Quanto ao sorteio do Sporting, acho que era difícil ser mais complicado. Vai apanhar em primeiro lugar uma Juve que luta ou tem as fichas todas investidas aqui na Champions. Se o Arsenal se calhar estava mais focado no campeonato, a Juve não será tão assim. Eu disse Champions, mas queria dizer Liga Europa, peço desculpa. E lá está, o acesso à Champions é importante para a Juve pela Liga Europa, mas não é só o acesso à Champions, é também o facto de poder chegar muito longe nesta competição e eventualmente vencê-la. Eu recordo que recentemente a Juve perdeu 2 Champions, foi eliminada de umas meias finais da Liga Europa, que, enfim, frente ao Benfica, curiosamente, e foi antes de uma final que podia ser disputada em casa, portanto também há aqui esse peso histórico a ter em consideração. E além disso, acho que também me apraz dizer que a Juve neste momento parece melhor que o Inter. É certo que vamos ter o tira-teimas já neste domingo, mas as equipas se vão enfrentar, mas acho que a Juve está cada vez melhor. Acho que a evolução, acho que a forma como o Allegri integrou o Miretti e a forma como o Locatelli tem aparecido no meio campo da Juve é também um joker importantíssimo na dinâmica ofensiva. Também gostaria de destacar aqui a integração do Alexandre e do Danilo em zonas mais interiores, ou seja, já na linha de 3, o que confere também um controle à profundidade que eu acho que faltava nesta equipa. E nesse sentido, com esta dinâmica, acho que o Sporting vai ter aqui um adversário muito complicado, e depois apanhar United ou Sevilha também é sempre difícil. Portanto, acho que o Sporting
dificilmente teria um sorteio mais difícil e o Benfica dificilmente teria um sorteio mais acessível, digamos assim. Certíssimo, portanto o Pedro está aqui a colaborar comigo enquanto eu digo que a UEFA está toda comprada pelo Benfica, obviamente. Gil, mas estavas aí a torcer o nariz quando o Pedro disse que o Juventus está melhor
Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!